Olá, Nikos Pafitis, aqui da ensolarada Chipre. Bem-vindos ao tutorial de hoje, uma versão refeita de um antigo. Tudo sobre arquivos Comma Separated Values e importação no Microsoft Access. Como uma nova tabela para um banco de dados ou em uma tabela existente de um banco de dados, isso mesmo, uma tabela existente. Agora eles podem pedir para você fazer isso. O tutorial terá duas partes principais. A primeira focará apenas em arquivos Comma Separated Values, analisando-os, entendendo o que são e por que os usamos para importar dados. Na segunda parte, apresentarei 3 exemplos práticos e explicarei cada etapa detalhadamente. Com este tutorial, você conseguirá lidar com qualquer questão sobre importação de Comma Separated Values no Microsoft Access. Esta é provavelmente a parte mais importante, pois se não conseguir importar os arquivos Comma Separated Values para o Access, não poderá fazer os outros exercícios agora. Na descrição do vídeo, você encontra o link para todos os arquivos usados neste tutorial. Se quiser baixar esses arquivos para praticar ou usar as partes educativas que vou fornecer, você pode acessar e compartilhar arquivos Comma Separated Values livremente para fins educacionais. Então, vamos começar com a primeira seção, que será entender arquivos, Comma Separated Values, entender bancos de dados, o que são, e depois passamos para a próxima seção. Então, dentro da pasta que eu tenho aqui para você, podemos ver. Temos alguns arquivos Comma Separated Values. Vamos usá-los nos exemplos práticos que vamos fazer. Na segunda parte deste tutorial, também temos o documento em PDF com os 3 exercícios que vou resolver novamente. Isso é para a segunda parte do tutorial. E agora eu também tenho uma pasta. Essa pasta aqui dentro tem alguns arquivos que vou usar na primeira parte deste tutorial, que é entender o que são dados organizados, e também tem os arquivos para o primeiro exemplo prático. Vamos começar por esta pasta. Primeiro, vamos abrir este arquivo do Excel para entender sobre tabelas e depois analisar arquivos Comma Separated Values. Se abrirmos este arquivo do Excel que preparei, vemos 3 planilhas. Esta é a primeira. Isso se chama dados aleatórios, temos muitos dados aqui, mas são totalmente aleatórios. Não faz sentido, não conseguimos filtrar ou entender do que se trata. Mas, mesmo assim, ele tem todos os dados de que precisamos nesta planilha em particular. Agora, o fato de eu estar usando o Excel basicamente não significa nada. Estou usando o Excel apenas para poder demonstrar um pouco mais facilmente. Ok? Esses são só dados aleatórios. Vamos analisá-los de forma organizada. Agora, quando organizamos dados, normalmente organizamos em forma tabular, ou seja, em formato de tabela. Então, vamos olhar para esses dados agora, exatamente os mesmos dados, mas agora nessa planilha organizada, e podemos ver que agora está organizado em formato de tabela. E faz muito mais sentido. Por que faz muito mais sentido? Porque agora temos essa primeira linha aqui, que não é dado, não tem nada a ver com os dados, mas nos dá informações para entender em que tipo de dado estamos lidando. Nesta coluna e nesta coluna, eu tenho sobrenomes nesta coluna, eu tenho primeiros nomes nesta coluna. Tenho tempos de corrida, categoria, faixa etária, gênero, etc. E agora esses dados fazem sentido. Eu posso trabalhar com esses dados ao contrário destes dados, que são exatamente os mesmos dados. Agora, depois que organizamos nossos dados, podemos, digamos, obter, criar informações a partir dos nossos dados. Informação são dados filtrados a partir de uma consulta, que é um tutorial diferente. Como já organizamos nossos dados, podemos fazer isso. Por exemplo, se eu quiser todas as pessoas do clube Renovação Carismática Católica, 4 aí está. Esses são apenas os que estão no Renovação Carismática Católica, 4 fácil. E se eu quiser filtrar ainda mais e mostrar apenas as pessoas cujo ano de nascimento é depois de 1970, eu posso filtrar ainda mais. Coloque um número, filtre, vá para maior que 1970 e clique. E agora eu tenho 3 pessoas. Isso é informação. É sobre isso. Se eu eliminar os dados, você perguntará:
Por que isso é importante em Comma Separated Values? É muito importante porque esses nomes aqui, destacados em azul, que até agora chamamos de cabeçalhos de coluna, existem para que possamos entender quais dados estão na coluna. Esses são conhecidos como nomes de campo. Então, em bancos de dados, uma coluna é conhecida como campo e o cabeçalho da coluna é conhecido como nome do campo. E é importante, antes de criarmos um banco de dados, ou planejarmos um banco de dados, ou planejarmos nossas tabelas, identificarmos todas as colunas que queremos. Por quê? Se eu quiser agora, por exemplo, encontrar todas as pessoas que estão nesta tabela, que são, digamos, do Chipre, isso seria um campo de país. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu não armazenei esses dados, então porque eu não armazenei os dados desde o início. Quando criei essa tabela sem o campo país e não inseri esses dados, não posso filtrar por país. Por isso, é importante fazermos isso. Certo, o que mais precisamos saber? Sempre que incluímos alguém, acrescentamos uma linha. Mas em bancos de dados, isso é chamado de registro. Então, o registro é uma coleção de campos ou dados de campos. Certo, para todos os campos que temos nessa tabela, beleza, faz sentido. Se eu quiser incluir outra propriedade de uma pessoa, preciso adicionar um campo. Para incluir outra pessoa e seus tempos de corrida, o mesmo vale. Eu teria que adicionar um novo registro, então eu iria até o final e adicionaria um novo registro. E esse registro vai ser eu armazenando todos os dados de cada campo para aquela pessoa em particular ou para aquele registro. Então, o que aprendemos até agora? Isso é absolutamente importante de entender quando estamos importando arquivos Comma Separated Values que temos. A primeira linha contém os nomes dos campos. Cada coluna é conhecida como um campo, e esses são os registros. Certo? O que devemos aprender agora? Bem, dependendo do tipo de dado que vamos armazenar, precisamos identificar o tipo de dado agora. O tipo de dado basicamente informa ao Access ou a um banco de dados que tipo de dado vamos armazenar em cada célula. Então, por exemplo, o primeiro nome vai armazenar texto, o número do número de peito vai armazenar um número e o tempo da corrida vai armazenar um campo de tempo. Por que precisamos dessa informação? Vamos ver a próxima planilha que tenho para você. Preparei esta planilha para explicar as diferenças entre os tipos de dados. Tenho alguns diagramas que vou usar para explicar os termos. Então, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nas diferentes categorias de tipos de dados que você vai usar. A primeira é texto. Então, texto, isso já diz tudo. Você vai armazenar texto. Ao analisarmos nosso banco ou este arquivo, vemos que sobrenome, primeiro nome e código do clube são textos, já que o código contém letras. Renovação Carismática Católica, 06. O número de peito, o ano de nascimento e a razão licença para funcionamento contém apenas números inteiros, sem decimais. Este tem número, mas com decimais. O tempo de corrida é um campo de tempo e o campo de categoria é texto. O campo de faixa de ano também é texto. Podemos ver que há um número, seguido de um ou dois espaços, depois outro número, então deve ser texto, assim como o campo de gênero. Ao falar de texto, existem dois tipos, curto e longo. Qual vamos usar depende de qual é a maior quantidade de texto que possivelmente será armazenada nesse campo específico. Se considerarmos o campo de primeiro nome, qual seria o maior possível? Bem, a limitação para texto curto é de 255 caracteres. Será que algum dia teríamos um nome com mais de 255 caracteres? Não, então podemos usar texto curto. E você pode ver aqui os que estão destacados em verde. Esses são os que você deve usar. Texto longo é para quando você tem muito mais texto, por exemplo, digamos que eu tivesse outro campo aqui chamado info, ou informações sobre cada pessoa, e eu tivesse um parágrafo de texto armazenado aqui.
Bem, então o texto curto não será suficiente, porque há uma grande chance de eu querer colocar informações que vão ter mais de 255 caracteres. Agora, antes de eu usar esses diagramas aqui, vamos passar para os campos numéricos. Quando falamos de números, existem diferentes tipos. E o primeiro vai ser um inteiro. Agora, o inteiro, se definirmos algo como número e depois ajustarmos a configuração para inteiro. Isso significa que ele só vai armazenar números inteiros, nada além disso, apenas números inteiros, sem valores decimais. E os números que ele pode armazenar estão entre menos 32.700 e 68 e 32.767. Isso basicamente significa o seguinte: se olharmos para essa caixa, se dissermos que cada campo de dados, cada tipo de dado é uma caixa, certo? E o tipo de dado determinaria o tamanho dessa caixa. Ou seja, qualquer campo ou tipo de dado inteiro pode ser considerado uma caixa. Só armazena números entre cerca de menos 32.000 e mais 32.000, então não aceita valores maiores. Um inteiro longo pode permitir números até... o que é isso? R$ 2.147.483.648. Com valores negativos e positivos, permite usar números bem maiores. Então, se olharmos para o diagrama aqui, vamos supor que estamos armazenando canetas, e esses são os tamanhos dos números. Vamos supor que se eu tentar colocar essa caneta nessa caixa, tudo bem, e se eu tentar colocar essa caneta nessa caixa, também está tudo certo. Podemos ver, tenho várias canetas. Se elas representarem o tamanho de um número, quanto maior a caneta, maior o número. O maior tamanho de caneta que eu tenho é esse aqui, então ela pode caber na caixa de inteiros, tudo certo. Também posso usar uma caixa de inteiro longo para guardar as canetas, além das outras caixas, ok? Mas se eu fosse usar a caixa grande e só pudesse guardar uma caneta em cada caixa, então eu teria muito espaço desperdiçado. Se eu guardar 1 milhão de canetas, vou precisar de 1 milhão de caixas, ocupando muito mais espaço. Essa era a razão pela qual dizíamos isso, já que armazenamento era problemático antes. Quando eu tinha a sua idade, se você está vendo este vídeo, esse era um motivo para manter o banco de dados pequeno. Quanto menor, ocupa menos espaço e funciona mais rápido. Isso não é mais um grande problema. Há outros motivos, mas falaremos depois. Então, para armazenar as canetas, eu posso usar um valor inteiro ou um número inteiro longo. Se eu quiser armazenar livros, no entanto, eu posso facilmente colocar esse livro nessa caixa de inteiro, e ele também poderia ir na caixa de inteiro longo. Mas podemos ver que o maior tipo de livro que precisamos armazenar é esse aqui, e esse não vai caber como um inteiro. Então, eu não tenho escolha, vou precisar armazenar esse livro dentro da caixa de inteiro longo. Mesmo armazenando este livro aqui, haverá espaço desperdiçado. Mas tudo bem. Eu não tenho escolha porque, quando eu for armazenar outro livro, que é grande, ele vai caber, diferente desta caixa aqui. Basicamente, tipos de dados são como caixas que determinam o tamanho do que pode ser armazenado nelas. Se usarmos um campo inteiro longo, ele armazena números de um valor até outro. E se olharmos para os nossos dados organizados, podemos ver, por exemplo, que o número grande nunca vai ser maior do que 32.000. Então poderíamos usar inteiro, mas, por exemplo, para fins de exemplo, porque nunca se sabe, talvez um desses números aqui embaixo, vamos fazer isso como exemplo, possa ser realmente grande. É melhor jogar seguro e sempre usar inteiro longo para números inteiros, além de single e double. São números novamente, mas estes permitem armazenar valores decimais, diferentemente dos inteiros. Suponha que eu tenha o número 41.254 e, ao importar, o armazene como inteiro. Então ele só pega o 40
e 10254 será apagado. Não queremos isso para não perder dados. Precisaríamos importar valores decimais como single ou double. Essa é a diferença. O single permite até 7 casas decimais e o double até 15. Eles fornecem números com tantas casas decimais? Provavelmente não, mas para garantir, sempre use double, pois assim terá espaço suficiente para armazenar qualquer valor recebido. Você também tem o decimal, que vai até 28 casas decimais, então você pode usar decimal se quiser. Seria apenas uma caixa bem maior, permitindo até 28 casas decimais, mas nunca vão te dar algo assim. Data ou hora é um único tipo de dado que armazena a data e ou a hora, ou só a hora. Se vamos armazenar valores de tempo, data ou ambos, precisamos salvar como data e hora. Moeda vai. É basicamente um número com valores decimais, mas moeda será formatada para exibir 2 casas decimais. E isso é realmente importante, porque se eu simplesmente colocar 2490, se eu fizer isso aqui, 2490 e clicar fora, ele só vai mostrar 249. O zero, quando se trata de moeda, é muito importante porque, na verdade, são 90 centavos quando é moeda. Ou seja, quando lidamos com dinheiro, precisamos formatar dessa forma. O último é um booleano usado para salvar sim, não, verdadeiro ou falso. Ou apenas use um tique para selecionar o que dizer, verdadeiro ou falso, sim ou não, masculino ou feminino. Então use booleano, porque eles usam uma quantidade muito pequena de espaço. O que é importante sobre os tipos de dados? Usar o tipo de dado correto ajuda na validação, consistência e prevenção de erros. Por exemplo, em vez de dizer que algo é um número inteiro, você poderia simplesmente tratar tudo como texto curto, seja número ou não. Mas aí você poderia acabar encontrando erros. Por exemplo, se você estiver escrevendo aqui o número do número de peito e você tivesse isso como texto, em vez de um valor inteiro ou valor inteiro longo, você poderá digitar, por exemplo, um O, e isso será aceito porque é texto. Se você disser que há um campo inteiro e tentar colocar um O ou um L no lugar de um número, vai surgir um erro de incompatibilidade de tipo, pois você está inserindo texto em um campo numérico, correto? E quando você for criar regras de validação em níveis mais avançados, você vai ver que temos dentro de algumas perguntas, algumas das provas anteriores que resolvemos. Valide as regras também. Você vai ver que se não tiver os tipos de dados corretos, essas regras de validação não vão funcionar. Então você pode acabar inserindo dados errados. Existe um ditado em bancos de dados, GIGO, G-I-G-O. Lixo entra, lixo sai. Por isso evitamos inserir lixo. Filtrando dados para obter informações, recebemos lixo. Certo? Então isso é tudo sobre os tipos de dados e eu destaquei em verde aqueles que você deve usar. Texto curto já basta, não precisa de texto ou inteiro longo, pois não se sabe o que será fornecido. Use duplo em vez de simples, pois terá casas decimais suficientes para qualquer necessidade, incluindo data, hora e moeda. Sim, esses são fixos. Você não tem tantas opções, certo? Próximo passo, vamos olhar o arquivo comma separated values e vamos ver no arquivo comma separated values, tudo isso que acabamos de aprender agora. Certo, vamos começar abrindo um arquivo comma separated values. Então aqui está um arquivo comma separated values. O primeiro que vamos analisar, e este aqui se dermos uma olhada. Se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir no Excel, porque normalmente o Excel estará configurado automaticamente como o programa padrão ou o aplicativo padrão para abrir arquivos comma separated values. Mas isso não vai me mostrar a verdadeira natureza do arquivo comma separated values, sua forma real. Então vou fechar isso e abrir o comma separated values, clicando com o botão direito nele. Abrir no bloco de notas. E agora eu posso ver o bloco de notas em sua verdadeira
Bom, eu posso ver o arquivo Separated Values em sua verdadeira forma no bloco de notas. E podemos ver aqui. Se eu comparar esses dados com o documento do Excel, podemos ver que a primeira linha, essa aqui, são os nomes dos campos. Então, a primeira linha contém os nomes dos campos. E é isso que temos aqui. Esta primeira linha traz os nomes dos campos e seus finais. Tem uma vírgula, e essa vírgula basicamente indica que ali é o fim do nome do campo, é o fim da coluna. Após a vírgula, vem a segunda coluna, depois o próximo campo. O nome é sobrenome, seguido por vírgula, formando a próxima coluna. Em seguida, temos o primeiro nome, número do peito e ano de nascimento, todos separados por vírgula. Tudo bem agora. A próxima linha é o nosso primeiro registro, certo? Então podemos ver aqui. Renovação Carismática Católica, 06, Remington, Adam, 1220. Esse primeiro trecho até a vírgula é o mesmo daqui? O código do clube até a próxima, ou a segunda vírgula é o sobrenome, que vai até a segunda vírgula. E é isso que temos aqui. Podemos ver que esses dados aqui são os mesmos que temos aqui, exatamente iguais. Vai embora, ok? E basicamente é isso. Cada linha representa um novo registro, e a vírgula mostra onde os dados daquele campo ou daquela coluna terminam, e onde a próxima coluna ou próximo campo começa. Então, o que acontece se formos fazer uma alteração no arquivo Separated Values? Então, vou fazer isso agora para que você possa ver como fica. Então, por exemplo, se eu deletasse a palavra Adam, assim não haveria primeiro nome para esse. Na primeira coluna está o Renovação Carismática Católica, 06 na segunda Remington. A terceira está vazia e o primeiro da quarta coluna. Temos aquele 1220. Se eu salvar isso, fecho isso e agora abro isso no Excel, podemos ver, olha só, tá vendo esse primeiro nome aqui? Está faltando? Certo? O que mais falta aprender, vamos fechar e recolocar esses dados. Então, se eu voltar agora como Adam, eles iam então só salvar isso. Quando eu abrir isso de novo no bloco de notas, devemos ver Adam lá. Isso mesmo, Adam está de volta no arquivo Separated Values. Ok, bem, o que acontece se os dados que queremos salvar, digamos, em um texto longo, ou onde há uma vírgula? Bem, se eu fosse fazer isso, por exemplo, este aqui é basicamente a categoria. Ok? Aquela é a categoria, então seria sênior, mas se eu quisesse sênior, vírgula júnior, como uma palavra só, ok? Então eu queria tudo isso dentro do campo de categoria. Bem, o arquivo Separated Values vai ver essa vírgula aqui imediatamente e vai pensar que é o fim de uma coluna e adicionar uma nova coluna. Vamos ver isso. Se eu apertar Ctrl S para salvar e abrir isso no Excel, agora podemos ver. Para esse aqui que eu tenho, deixa eu expandir. Eu tenho uma coluna extra, porque aqui ele colocou junho sênior, vírgula júnior. Ele considerou uma nova coluna, então adicionamos mais uma. Eu não queria isso, eu queria que dissesse vírgula júnior aqui. Então, como a gente resolve isso? Temos o que chamamos de arquivos Separated Values. Vamos abri-los novamente. Então, nós temos o que chamamos de qualificador de texto. Então, se eu quisesse que esse sênior, júnior, fosse um único dado, e a vírgula não deve ser vista como um separador de campo, mas como texto. Então, eu preciso ter o que chamamos de qualificador de campo, um qualificador de texto. E o qualificador de texto basicamente diz: você vai usar algum tipo de símbolo, e tudo que estiver entre esses símbolos vai ser representado como texto, vai ser qualificado como texto. E geralmente isso vai ser aspas. Então, se eu colocar sênior, vírgula, júnior, utilizo o qualificador de texto e coloco tudo entre aspas. Veja o resultado. Ctrl S para salvar. E agora, quando eu abro isso,
Vamos expandir tudo isso para vermos agora. Sênior, vírgula, júnior. Aqui está um dado no campo categoria. Usei aspas como qualificador de texto para indicar qualquer coisa entre elas. O qualificador de texto é tratado como texto e não como separador de campo. Então agora nós aprendemos o que é o qualificador de texto também, e com isso acho que cobrimos tudo o que precisamos saber. Então eu só preciso pegar isso de volta, porque vou precisar desses dados para que eu possa fazer isso também a partir do Excel. Assim eu posso simplesmente continuar daqui. Apague tudo, mantenha só Sênior, salve com Ctrl S. Ao abrir no bloco de notas, verá esse texto. O qualificador deveria ter sumido. Lá está. No primeiro registro, você pode ver que está apenas Sênior. Certo? Então abordamos tudo necessário. Arquivos, separated values, tipos de dados, campos, registros, tudo isso para que agora possamos entender quando estivermos importando nossos arquivos, separated values, para o Access. Vamos entender o que cada opção significa. Certo, vamos começar a seção 2 agora. E a seção 2, como dissemos, vai ser os exemplos práticos. Tenho 3 exemplos práticos para mostrar. O primeiro será explicado com mais detalhes. Assim, podemos ver todas as opções ao importar um arquivo separated values, entendê-las e relacioná-las ao que aprendemos sobre tabelas e arquivos separated values. Aqui está nossa pasta. Vamos abrir o PDF com os 3 artigos ou exemplos práticos que usaremos. Então, aí está meu artigo e basicamente há 3 páginas aqui. Cada página é um exemplo prático de um ano diferente ou de uma prova diferente. Vamos focar apenas na importação e em algumas configurações necessárias. Ok? Se começarmos com este exercício e olharmos rapidamente, ele diz para preparar relatórios, mas não faremos isso. Esse é um tutorial diferente. Nós vamos usar um software de banco de dados, vamos usar o Access como nosso software de banco de dados para importar o arquivo J2322 Race, separated values. Vamos usar esses nomes de campos e tipos de dados. Isso faz sentido para você? Os nomes dos campos serão usados como colunas e importados automaticamente. Lembre-se, no arquivo separated values, como vamos criar uma nova tabela, a primeira linha desse separated values deve ser os nomes dos campos ou os títulos das colunas. E esses são os tipos de dados agora, os tipos de dados que podemos ver aqui. Ele nos dá a categoria geral, texto, número, data, hora. Ele não especifica se o número deve ser inteiro ou longo, nem se o texto deve ser curto ou longo. Isso é algo que agora você saberá como fazer, ok? E então ele nos dá algumas informações específicas, por exemplo, o número de peito, 0 casas decimais. Primeiro vamos analisar os dados, assim como o ano de nascimento. E então, para a razão licença para funcionamento, precisam ser 3 casas decimais e deve exibir 3 casas decimais. A data e o horário da corrida devem ser mostrados em horas, minutos e segundos nesse formato. Ok? Então tudo isso deve fazer sentido para você agora, mas vai fazer ainda mais sentido quando eu passar por isso passo a passo. Primeiro, vamos fazer isso agora no nosso local. Lembre-se, os arquivos do primeiro exercício estão nesta pasta da corrida, J322, porque tenho outros arquivos aqui que também usarei para demonstrar outras coisas. Então a primeira coisa que vou fazer é fechar este arquivo do Excel que está aberto. Para não confundir, na verdade vamos deixar ele aberto, deixa aí. Talvez eu precise consultar, certo? Vou criar um banco de dados agora. Há 2 formas. Uma é clicar com o botão direito e escolher Novo Banco de Dados do Microsoft Access. Deve estar no menu de contexto ali. Você não precisa dar um nome, pode simplesmente apertar Enter. Enter. Se você usar esse método, ele vai começar com um banco de dados em branco, sem tabelas, sem nada. Beleza, essa é a primeira maneira. Outro método comum entre os alunos é acessar o ícone do Windows
buscar o Access e clicar nele. A partir daqui, deixe-me só apagar o que acabei de criar, vamos apenas excluir esse. Certo? Então, a partir daqui, eles vão para banco de dados em branco, ele pede um nome e onde salvar. Vou salvar no meu local, está aqui, e vou dar um nome. Posso deixar assim, mas só dou o nome NPC 127123, 4 para meu número de candidato, clico em OK e criar. Mostrei esse método. Por quê? Ao usar esse método, abra o Access e crie um banco de dados em branco antes. Ele começa com uma tabela em branco, OK, com um campo de identificador, nome do campo e um campo já criado para você. Nós não queremos isso, ok? Queremos importar nosso arquivo comma-separated values para criar uma nova tabela. Então, o que precisamos fazer é simplesmente fechar isso. Isso é igual a clicar com o botão direito e escolher Novo Banco de Dados do Microsoft Access. Ok? Então você quer começar daqui, com a tela em branco, sem tabelas ou nada aberto. Esse é o passo número 1. Ok. Próximo passo. Agora vamos iniciar o processo de importação. Então, para importar nosso arquivo comma-separated values, precisamos ir em dados externos, nova fonte de dados, arquivo de texto. Chamamos comma-separated values de arquivo de texto, pois ele realmente é. Veja-o em sua forma original, abrindo-o no bloco de notas. Ok? Se você tem uma fonte de dados no Excel, saiba que não receberá isso no exame de International General Certificate of Secondary Education, de Tecnologia da Informação e Comunicação. Mas se você faz isso apenas para aprender a importar dados no Access, se tiver um arquivo Excel ou Extensible Markup Language, escolha o correspondente. Aqui usamos um arquivo de texto. Ok? A primeira tela, vamos dar uma olhada nela. Então, a primeira tela aqui nos mostra. Pergunta onde está o arquivo que você vai importar. E aqui embaixo diz, importar os dados de origem para uma nova tabela no banco de dados atual. Bem, é essa que queremos. Quero que você perceba que atualmente só existem duas opções. Só existem duas opções porque eu não tenho tabelas. No terceiro exemplo prático, vamos usar a terceira opção, que veremos mais adiante. Mas agora só existem duas opções, porque não há outras tabelas, certo? E a outra opção aqui é vincular a fonte de dados criando uma tabela vinculada. Você não vai trabalhar com tabelas vinculadas neste conteúdo, então pode esquecer essa opção. Vamos apenas clicar em procurar e encontrar aqui nesta pasta. O motivo pelo qual estou usando esta pasta é porque você pode ver que tem um arquivo corrompido aqui, que vou demonstrar em um instante. Então, aqui está o arquivo que ele nos pediu para abrir. Vou clicar nele e depois em abrir. Agora vá para OK, pois já escolhemos o arquivo certo. Clique em OK. Agora, você pode ver que todos esses dados estão aqui e eles estão legíveis. Isso significa que nosso arquivo não está corrompido. Depois, vou mostrar para você como seria um arquivo corrompido. Muitas pessoas me perguntam como isso deveria parecer e o que fazer se o arquivo estiver corrompido ou ilegível. Você precisa avisar quem está te supervisionando ou monitorando durante o exame e dizer que há algo errado com o seu arquivo. E você não sabe como isso parece, então vou te mostrar como é em um instante. A primeira opção usa caracteres como vírgula ou tabulação para separar campos. Sim, é essa que queremos. Porque lembre-se, o arquivo comma-separated values usa uma vírgula para separar ou delimitar cada campo. Usamos a vírgula para separar cada campo, por isso a escolhemos. Não temos uma largura fixa, podemos ver aqui que há uma vírgula separando cada campo. Então essa é a correta. Clique em próximo. Agora aqui, estamos olhando para escolher o delimitador. Em outras palavras, o caractere que está sendo usado para separar cada campo. Ele já está com vírgula, que é a desejada. Se não tiver, escolha vírgula. Se fosse espaço, seria diferente. Meus dados ficaram bagunçados porque está usando espaços para separar as colunas. O que está errado?
quero que use vírgula. Além disso, a primeira linha tem os nomes dos campos. Lembre-se do arquivo comma separated values. A primeira linha lá em cima. Aqueles são os nomes dos campos, e foi isso que vimos aqui. Esta primeira linha são os nomes dos campos. Então precisamos marcar isso. Você vê isso agora? Ele selecionou os nomes dos campos no topo. Se você não selecionar isso, vai perceber que fez algo errado. Na próxima tela, dê uma olhada, consegue ver? Aqui mostra o nome do campo, campo 1, depois campo 1, 2, 3 e 4, informando que código do clube e sobrenome são fornecidos. Quando não está certo, já percebo algo errado. Se vou em avançado, vejo que está incorreto. Consegue ver? Não sei qual campo é, 1, 2, 3 ou 4. Preciso voltar e informar que a primeira linha tem os nomes dos campos. Ao ir para próximo, vemos esses nomes acima dos campos, mas não são dados. E agora está me pedindo para configurar o tipo de dado para cada um. Vamos fazer isso agora. Se olharmos aqui, podemos ver que o código do clube, sobrenome e primeiro nome são texto. Vamos configurar esses. Então, para os nomes dos campos, eu sempre digo para ir em avançado, ao invés de escolher um por um e mudar o tipo de dado de cada um. Aqui. Se você usar o modo avançado é muito parecido com o que é apresentado na folha de questões. Você pode ver, está vendo, ele está te mostrando em formato de tabela. Código do clube texto, sobrenome texto, primeiro nome texto, e você pode ver aqui que o código do clube é texto, texto curto, sobrenome é texto curto e primeiro nome é texto curto. Então, usar isso é bem mais fácil no modo avançado. Vou só tirar isso do caminho. Ok, esses estão corretos. Não quero colocar texto longo aqui, pois não faz sentido. A caixa é muito grande e já vemos o código do clube, sobrenome e nome nesta seção. Isso não é um texto com mais de 255 caracteres. Certo, o número do número de peito escrito na prova deve ser numérico. Não disse se é um decimal ou um inteiro, mas podemos ver que o número do número de peito é, na verdade, um valor inteiro. É um número inteiro. Vou deixar o número do número de peito como long. Poderia usar inteiro agora? Sim, porque não vejo nenhum número acima de 32.000, mas quero garantir, pois não consigo ver todos os dados. Então, eu sempre vou usar long integer, nunca use integer, use long integer para garantir. Ano de nascimento, de novo, não deve ter casas decimais. É um número e eu posso ver que são apenas números inteiros, não há valores decimais ali. Então, ano de nascimento. Vou deixar isso como long integer. Agora o Access vai tentar adivinhar o que cada coisa deve ser. Agora, a razão licença para funcionamento na prova diz que a razão licença para funcionamento tem 3 casas decimais e precisamos armazenar e exibir 3 casas decimais, essas aqui. Então, se voltarmos, precisamos garantir que isso seja um campo numérico. Mas para a razão licença para funcionamento, vamos garantir que seja um double. Poderíamos usar single, não tem problema. Lembre-se, dissemos que single permitirá até... Aí está, single, até 7 casas decimais. O double vai permitir até 15. Você também poderia colocar decimal. Não importa muito o que você vai colocar. Tudo certo, eles não vão passar de 7 casas decimais. Então usar double é seguro. O tempo de aumento agora, o tempo de aumento também está dizendo na prova que deve ser datetime. Então certifique-se de usar datetime, senão você não vai obter o formato correto. Não podemos definir o formato agora, mas faremos isso depois. Categoria, ano de banda e gênero devem ser textos curtos, conforme a prova. Vou verificar o que as partes acima solicitam. Aqui tem um resumo e o arquivo está em formato delimitado. Sim, cada campo é separado por alguma coisa, é delimitado por vírgula. Qualificador de texto? Nenhum. Lembre-se, o qualificador de texto é... Não é necessário usar qualificador de texto.
No bloco de notas, ao abrir o arquivo Comma Separated Values, vemos o qualificador de texto. E se quiséssemos que uma informação tivesse uma vírgula sem separar um novo campo, então usaríamos aspas para colocar esse dado. Por exemplo, sênior, júnior, tinha que estar em um único dado em vez de duas colunas. Usaríamos aspas se necessário ou se pedissem um qualificador de texto, então ele seria colocado aqui, aspas. Ok, geralmente são aspas. Posso pôr ali? Sim, posso, pois não há qualificador de texto, mesmo que eu não coloque nada. Ele usa aspas como qualificador de texto por padrão. Agora, você sabe o que isso significa? O que é o qualificador de texto? Da primeira parte do vídeo, idioma inglês e página de código, pode deixar assim. Agora, datas e horários. Se o seu computador estiver configurado errado e você tiver a data ou região de horário errada, e digamos que o seu computador, na parte inferior, mostra mês, dia, ano, você pode realmente mudar a ordem da data aqui de dia, mês, ano para mês, dia, ano. Ok, você também pode, e vou te mostrar agora. Altere as configurações regionais e certifique-se de que as configurações regionais do seu computador estão corretas, para que ele exiba suas datas no formato correto. Dia, mês, ano e não o formato americano. Vou te mostrar como fazer isso agora. Então, para mudar suas configurações regionais, você pode clicar no ícone do Windows, digitar região e aqui você deve ter a opção de região. Se você clicar nisso, você pode ver aqui. Se você mudar para inglês Reino Unido, deve aparecer o formato britânico. Você vê que o inglês Reino Unido está com D, D, M, M, A. Esse é o formato correto. Nos Estados Unidos muda para mês, dia, ano. Esse é o problema. Você quer inglês do Reino Unido? A outra coisa que você também deve verificar é se você for em configurações adicionais. Você tem coisas como a sua data aqui, que novamente mostra o formato e você pode mudar isso. Números também são importantes, então ao importar, prefira listas separadas por vírgula. E então você tem todas essas coisas. Sistema de medição, métrico, isso será centímetros, seu símbolo decimal aqui. Algumas pessoas usam vírgula como decimal, o que causa erro. Certifique-se de usar ponto final. Essas configurações só precisam ser verificadas para garantir que estão corretas, geralmente usando o inglês do Reino Unido como regional. Tudo deve funcionar perfeitamente, certo? Então vou apenas cancelar isso e continuar. Ok. O delimitador de data separa dia, mês e ano, e aqui será uma barra. O delimitador de hora está mostrado aqui. Se olharmos para o relógio, vemos os dois pontos separando horas, minutos e segundos. É o mesmo que temos aqui. Certo, anos com 4 dígitos podem ficar assim. O ponto é o símbolo decimal, não a vírgula. Aqui está o que você verá nesta seção sobre datas, horários e números. Isso depende das configurações padrão do seu Windows. Se estiverem incorretas, modifique-as aqui ou ajuste as configurações regionais. Como eu já expliquei para você, ok, vamos clicar em OK aqui. Isso configura tudo. Vamos ao próximo. E aqui vamos escolher nossa chave primária. Então, vamos dar uma olhada na prova. Está dizendo, defina o número de peito como chave primária. Então aqui vou escolher minha própria chave primária, que será o número de peito. Disseram para eu fazer assim, então vou clicar em próximo. Esse será o nome da tabela, pois não orientaram a nomear diferente. Clique em concluir e você deve ver apenas um arquivo aqui, uma tabela. E se eu abrir isso, podemos ver os nomes dos campos no topo e podemos ver os dados na parte de baixo. Ok, o próximo passo seria ajustar algumas configurações, certo? Então, se olharmos para a nossa prova, queremos, por exemplo, 3 casas decimais para agora a razão LTF e a razão licença para funcionamento. Então, se formos dar uma olhada nisso, depois de importar, vamos para a página inicial agora e ir para o modo de design.
Sempre uso esta seção. Você pode ir ao canto inferior direito. Se eu sair do caminho, fico lá, então vou sair daqui. Então você pode ver aqui esse botão ali que vai te levar para o modo de design, ok? E esse vai te levar de volta para o modo normal, ok? Você pode usar esses dois botões. Eu estou acostumado a usar os outros botões, então vou fazer por aqui mesmo, ir para o modo de design. Agora consigo ver as configurações de cada um. Então, o que devemos dar uma olhada aqui? Eu quero a razão do licença para funcionamento, é um número, e aqui embaixo nas propriedades eu vejo que está como double. E tudo bem, mas eu só quero 3 casas decimais. Se eu for para a visualização normal, podemos ver a razão do licença para funcionamento aqui. Algumas têm 3 casas decimais, algumas não têm casas decimais, outras têm 2 casas decimais. Quero que todas mostrem 3, mas algumas não mostram porque o último dígito é 0 e ele é cortado automaticamente. Queremos que os zeros apareçam, pois é o que está escrito. Vou para a visualização de design e razão licença para funcionamento. Você pensaria que ao mudar para 3 casas decimais, salvar e visualizar, ele mostraria 3 casas, mas não mostra. Ele exibe até 3 casas decimais, mas não mostra zeros à direita. Para forçar 3 casas decimais, é preciso ajustar. Precisamos mudar o formato também para fixo. E isso diz que você tem que colocar as casas decimais em 3 e vai ficar fixo em 3. Se eu salvar e visualizar agora, veremos nossa razão licença para funcionamento. Tudo está com 3 casas decimais. Por exemplo, aquele ali tem 3 zeros, certo? Mas está exibindo 3 casas decimais. Ok. Meu tempo deve ser mostrado como horas, minutos e segundos, separados por 2 pontos. Já está, mas suponha que eu queira e ele só pediu horas e minutos. Se eu abrir a visualização de design e clicar em meu tempo de corrida, um campo de data e hora abaixo. Para o formato, eu tenho 2 opções. Posso digitar o formato eu mesmo, por exemplo, horas, 2 pontos, minutos. Então, hora, 2 dígitos para as horas e 2 dígitos para os minutos. Agora, se eu clicar em salvar e voltar, você pode ver que está mostrando apenas horas e minutos. Eu perdi os dados dos segundos? Não perdi esses dados, pois importei tudo com as informações. Eu simplesmente estou formatando esses dados para exibir do jeito que eu quero. Isso não significa que esses dados foram perdidos. Se eu voltar, há outras formas de fazer isso. Se eu tirar isso, fico com formatos diferentes. Vamos focar no meu tempo de corrida. Tenho, por exemplo, pouco tempo, que é o caso agora. Posso definir tempo longo e ao salvar e voltar, ele mostra isso para mim. Certo? Então, depois de fazermos isso, simplesmente clicamos em salvar e o próximo passo, obviamente, será tirar uma captura de tela como evidência. Então, vamos para a captura de tela, vá até a visualização e tire uma captura de tela da tabela. Vou mostrar como deve ser uma boa captura de tela, porque conseguimos ver o nome da tabela, conseguimos ver os nomes dos campos, conseguimos ver aquele número de peito. Aqui está a chave primária com a pequena chave. E também vemos todos os tipos de dados. Eles foram importados corretamente e esta é a captura perfeita, sem rabiscos, que você deve colar no documento de evidências. Certo, essa foi a importação de um arquivo Comma Separated Values e o exemplo resolvido 1. Agora, vou te mostrar alguns erros que podem aparecer. Assim, você identifica o que esses erros significam e como resolvê-los, entendendo o que fez de errado. Então, vamos começar de novo. Vou deixar essa tabela aí e agora vou importar para que você veja como seria um arquivo corrompido. Então, eu vou em página inicial, desculpe. Dados externos, nova fonte de dados, de arquivo, arquivo de texto. Dessa vez, porém, vou procurar e vou até aquele arquivo. Vou importar o arquivo corrompido para que você veja como ele vai ficar. Clique em abrir agora. Consegue ver aqui? Agora eu tenho 3 opções.
Tenho 3 opções, porque já tenho uma tabela aqui, essa aqui. Anexar uma cópia dos registros à tabela. Isso a gente vai ver no exemplo prático número 3. Então vamos olhar isso depois. Vou importar os dados de origem como uma nova tabela no meu banco de dados atual novamente. Quando eu clicar em OK agora, você pode ver como é um arquivo de dados corrompido. Consegue ver esse texto aqui? Tudo isso é lixo, você não consegue ler isso, não é legível. É assim que um arquivo corrompido se parece. Se vir isso, seu arquivo está corrompido. Provavelmente, quando foi baixado, por algum motivo não foi salvo corretamente. Talvez se o arquivo foi salvo em um pendrive e o pendrive foi removido antes de terminar de salvar ou por qualquer outro motivo. Mas se você vir dados assim quando estiver tentando importar, isso significa que seu arquivo está corrompido. Então é assim que fica um arquivo corrompido. Vou cancelar isso. O que você faria? Fecha, chama o fiscal ou supervisor e informa que há um problema no arquivo. O arquivo está corrompido, eles devem te fornecer uma cópia funcionando. Vamos analisar os erros de importação. Suponha que você definiu o tipo de dado errado ao importar o arquivo comma separated values. Como saber qual erro você receberá e identificar exatamente o problema pelo que foi importado? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou voltar aqui para meus arquivos. Vou fazer uma cópia do meu arquivo comma separated values e vou alterar os dados. Estou criando uma cópia para alterar os dados. Assim, quando você baixar essas informações, você terá os dados corretos. Então, eu só vou abrir essa versão copiada aqui e vou descer, digamos, até aqui embaixo. Na linha 20, vou mudar o número de peito de 1029 para um número maior que 32.000. Lembra dos valores inteiros? Vamos lá, vamos dar uma olhada no arquivo que eu mostrei para você no começo. Ah, não é esse. Vamos fechar. Queremos aquele ali. Então, se olharmos aqui, valores inteiros permitem números entre menos 30 e 2.000 e 32.000, algo assim. Valores inteiros longos permitem números muito maiores. Se eu colocar um número grande demais em um inteiro, ele não cabe, como tentar pôr um livro grande em uma caixinha. Então vamos mudar esse número. Agora eu vou colocar isso para, digamos, 1 milhão. E eu também vou mudar a linha 25 para um número acima de 32.000 e a linha 30. Uso esses números porque você entenderá logo. Então, eu acabei de usar 3 números realmente grandes aqui, que são maiores do que o que um inteiro pode suportar. Vou clicar em salvar, Ctrl mais S, e tentar importar o arquivo. Vamos em dados externos, nova fonte, arquivo, arquivo de texto. Agora vamos localizar este aqui. Dê duplo clique no arquivo copiado. Veja aqui, agora tenho 3 opções. Pois já possuo a tabela no banco de dados, mas vou importar os dados de origem como nova tabela novamente. Cliquei em OK. Os dados estão bons, legíveis e não corrompidos, com delimitador como vírgula separando os campos. Posso seguir para o próximo. Uso a vírgula como delimitador, que separa bem as colunas. Também preciso garantir que a primeira linha tenha os nomes dos campos. Vou para o próximo passo para configurar meus tipos de dados e vejo que está tudo certo. Número de peito está correto. O enunciado exige números sem casas decimais. Estou vendo, são números pequenos. Ok, esses são números pequenos, então posso simplesmente usar um inteiro. E se eu não fizer isso, preciso rolar por todos para ver. Ah, mas aqui eu tenho números grandes. Então suponha que eu tenha esse número B e B pequeno e vá para avançado. Para um número de peito, eu vou pegar. Vou usar inteiro, pois são números pequenos e não preciso de inteiro longo. Beleza, clico em OK, vou para o próximo. Meu campo de chave primária é o número de peito, foi isso que a prova pediu. Vou para o próximo. Aqui está o nome, está na rede, tem cópia, então não é igual ao outro. Vou clicar em concluir. Ele disse que tem um motivo? Não se preocupe, vou clicar em OK. Isso é porque meu arquivo agora está com um erro.
Clico em fechar e agora posso ver que ele gerou dois arquivos. Esses dois arquivos aqui. Beleza, agora por quê? E por que eu recebi aquela mensagem de erro dizendo que minha chave primária não pode conter um campo em branco ou vazio? Se eu abrir a tabela, parece tudo certo. Sim, mas olha, você vê o número de peito, falta um número na linha. Olha aqui embaixo, 19 de 301, na verdade não é a linha 20, pois se tirar a primeira, esta vira a 20 e aquela a 25. Está escrito 24 de 301 e essa é a linha 30, que é 29 de 301. Vê? Essas eu mudei. Agora vou pensar como resolver. E como esse é um campo de chave primária, ele está dizendo que você não pode deixar em branco a chave primária. Esse foi o primeiro erro. Então, a maneira de identificar qual é o problema é abrir este aqui. Aqui, a tabela que diz erros de importação. Vamos dar uma olhada. Então diz aqui falha na conversão de tipo. O campo é número de peito. Linhas 19, 24 e 29 são problemáticas. Vamos dar uma olhada. Então, se eu for e abrir meu arquivo Comma Separated Values, da cópia no Excel, porque é mais fácil de ler, vamos apenas expandir isso. Desço até a linha 19. Ok, onde está? Aquela ali? É o registro 19, que corresponde à linha 20, pois a primeira linha é o nome do campo. Você pode ver, esse é um número grande, registro 2024, na linha 25, esse é um número grande, e foi aí que estava o problema. Então eu posso ver imediatamente. O problema é com o número de peito certo, e eu posso ver isso porque na minha tabela, com os erros de importação, diz que o número de peito é o problema. Certo? Assim você identifica os erros de importação, a mensagem de erro será a mesma. Se você tinha um texto longo, com mais de 255 caracteres, e reduziu para texto curto, parte do conteúdo pode não caber. Assim, ele mostrará o erro e você saberá que deve alterar o tipo de dado. Como resolver isso? Só tem um jeito. Feche tudo que estiver aberto. Exclua as duas tabelas. E importe novamente desde o início, mas certificando-se de escolher os tipos de dados corretos. Esses são os dois erros mais comuns. Bem, os dados corrompidos não são tão comuns, mas esse aqui é o mais comum. Certo. Agora vamos ao segundo exemplo prático. Vamos para a segunda página da prova, onde está o segundo exemplo prático. Vamos importar o arquivo M2521 pedidos e vamos definir a referência como campo de chave primária. Aqui está o motivo de eu ter escolhido esta prova como nosso segundo exemplo prático. Aqui há mais formatação. A data deve ser exibida com traço, não com dois pontos ou barra, e é essa formatação que devemos usar. Então, está nos dando essa informação aqui. E isso é o mesmo para esta data aqui também, o restante do texto aqui. Temos pacotes que indicam o tipo de dado e especificam que deve ser um inteiro, trazendo mais informação. E o último, aqui também temos o que chamamos de lógico booleano, ou sim, campo de sim ou não, mas ele deve exibir as palavras sim e não. Então vamos começar importando o M2 1521 orders, comma separated values. Então, do meu banco de dados, vou apenas deixar este aqui com os outros que já importei. Vou em dados externos, nova fonte de dados e arquivo de texto. Daqui, podemos ver imediatamente. Temos três opções aqui, e isso porque já temos uma tabela dentro do nosso banco de dados, o que nos dá essa segunda opção extra, aqui. Vamos analisar isso no terceiro exemplo prático. Por enquanto, importamos os dados de origem para uma nova tabela no banco atual. Agora, vamos para esta opção de navegação. Esses arquivos ficam fora da pasta principal usada antes. Aqui está, M2521 orders CV. Vou apenas dar um duplo clique nisso. Aqui está meu arquivo. Clico em OK, vou verificar e garantir que tudo está legível.
certificar-me de que meu arquivo não está corrompido. Já vimos como é um arquivo corrompido? Precisamos garantir que está delimitado, então temos caracteres como vírgula ou tabulação, separando cada campo corretamente. Temos um arquivo comma separated values. Vá para o próximo. Aqui, vemos que a vírgula é o delimitador e separa corretamente minhas colunas. Se eu escolher espaço ou ponto e vírgula, bagunça tudo. Por isso, usamos vírgula. Novamente, estamos importando o arquivo comma separated values como nova tabela no banco de dados, então ele deve conter os cabeçalhos das colunas. Esses nomes de campos na primeira linha, e lá estão eles. Você consegue vê-los ali? Precisamos clicar em primeira linha, contém nomes de campos. Não precisamos especificar um qualificador de texto. Se fosse necessário, seríamos avisados. Nunca vi prova pedindo isso, mas agora você sabe o que significa. Como discutimos isso na primeira parte deste tutorial, vamos para o próximo, e é aqui que configuramos os tipos de dados para os campos. Agora, aqui, sempre uso a versão avançada porque, se eu arrastar isso e formos para aquela tela, isso é bem parecido com o questionário, então é fácil conferir. A data do local deve ter hora, e a de conclusão é um campo de data. Emissor, referência e semente são textos. Esses vão ser textos curtos, e pacote a gente deixa como inteiro longo e pago. Precisamos mudar isso para booleano, ou seja, um campo de sim ou não. Agora, se eu apenas arrastar isso de volta, podemos ver por que escolhemos o que escolhemos. Então podemos ver aqui que emissor, referência e semente. Esses são dados pequenos. Dados de texto não vão ter mais de 255 caracteres. Nunca vi um documento deles tão longo, então podemos usar pacotes de texto curto. Os números são pequenos, 1, 4, 1, 2, 3, 20. Esses números não passarão de 32.000, mas é bom ter cautela, pois já vimos problemas quando não cuidamos disso. Vamos deixar isso como um inteiro longo, poderíamos usar inteiro, mas você não vai ganhar nenhum ponto por isso, então apenas deixe como inteiro longo. Vamos revisar rapidamente a parte superior desta tela. O arquivo é delimitado por vírgula, sem qualificador de texto, idioma padrão. Agora, a data e a ordem da data do arquivo que estamos importando, não como vai ficar o nosso arquivo de importação. O comma separated values indica que a ordem é dia, mês e ano, conforme configurado. Já mostrei como alterar as configurações padrão para sempre exibir data e hora no formato correto em inglês. Reino Unido para configurações regionais. Se não souber onde está no vídeo, veja na descrição ou nos timestamps. Beleza, o delimitador de data é uma barra, o delimitador de hora é 2 pontos, então tudo isso está certo. Meu ponto decimal é um ponto. Podemos deixar assim e seguir em frente. Então aqui vamos definir a chave primária. Dissemos que é referência. Foi isso que a prova pediu. Vamos para o próximo. Ao clicar em concluir, deve criar só uma tabela com ícone básico, não duas, nem mostrar erros de importação. Clique ou feche. Aqui está a minha tabela. Então se eu abrir agora, veja que pago mostra marcas de verificação. Quero que exiba sim ou não. Em segundo lugar, eu posso ver que as datas desses dois aqui estão exibidas com uma barra e não com um traço, como está no enunciado da prova. Aqui podemos ver que ele quer um pequeno traço, e deve ser uma data média, onde o mês é exibido com 3 letras. O valor booleano abaixo deve ser sim ou não. Vamos ajustar. Então, o primeiro que vou fazer é o pago, para mudar para sim, não. Eu sempre digo aos meus alunos, faça esse primeiro, sempre. Por quê? Porque se não fizer isso e alterar outras coisas, mesmo pedindo para mostrar o texto, ele pode não exibir. Vou sair, ir para a seção inicial e ativar o modo design. Lembre-se, você pode ir ao canto inferior direito se eu sair. Você pode usar o modo de design para alternar entre o modo de design por aqui e pode voltar para o modo normal com aquele ali. Isso depende de você, do que você quer usar. Então, uma vez que você esteja no modo de design, eu vou primeiro para o campo pago, desço até onde está escrito formato
e vou mudar isso para sim, não. Antes de visualizar, acesse a guia pesquisa e troque a caixa de seleção por uma caixa de texto. Ao salvar e visualizar, você vê que agora aparece sim, não, ok, ótimo. Essa é a primeira parte. Volto para a visualização de design. Preciso formatar a data como antes, então para a data inserida, basta ir em geral no formato. No exemplo anterior, mostrei como mudar a formatação da hora. Agora faremos o mesmo com a data, e ele indica o que devemos inserir. Olha, ele nos diz que o formato deve ser DD, you guys. Então é isso que vamos colocar para o formato que vamos usar. Também pode usar maiúsculas, dia traço, mês traço, igresim. Beleza, agora se eu salvar e visualizar, você vê que este está sendo exibido corretamente. Eu também preciso mudar esse aqui, então vamos fazer isso também. Então daqui eu vou para a minha data de conclusão e vou mudar o formato para DD traço, traço, AA. Clique em salvar prévia e pronto. Minhas datas estão no formato correto. Meu campo booleano, meu campo de sim ou não, está exibindo sim e não. Tudo certo. Com este segundo exemplo, mostramos como formatar datas para exibi-las de forma específica. Usamos o campo booleano para exibir sim ou não, em vez da caixa de seleção. Isso pode ser alterado, mas o ideal é definir no início. Se quiser que ele mostre verdadeiro ou falso, basta ir na formatação e mudar para essa opção. Se eu salvar e visualizar, você verá verdadeiro ou falso. Lembre-se, é melhor usar o campo lógico booleano. Às vezes o Access apresenta falhas e ao mudar de formato não permite retornar. Principalmente com caixas de seleção, ok? E lembre-se sempre de conferir a guia de pesquisa abaixo também. Use caixa de texto para exibir texto. Para caixa de seleção ou combinação, escolha a opção correta. Ok, por fim, o que você vai fazer depois de terminar tudo isso e salvar é tirar uma captura de tela apropriada. Vamos fazer a captura de tela correta. Novamente, precisamos garantir o telefone. Desculpe. O nome da tabela e a chave primária aparecem visíveis, com o símbolo ao lado do campo. Lá, os nomes e tipos de dados dos campos ficam visíveis. Esta é uma ótima captura de tela e é o que você usaria. Beleza, então isso funcionou. Exemplo número 2 concluído, vamos para o exemplo número 3. Estamos na última página do PDF, que é diferente dos outros dois exemplos resolvidos, pois neste caso precisaremos importar os dados para uma tabela já existente. Então isso é como fazer isso se eu já tiver minha tabela pronta. Esse é o documento do Excel e eu quero adicionar dados no final dessa tabela, digamos, aqui embaixo. Não vou importar os dados como nova tabela, quero apenas adicioná-los ao final dessa tabela. O que significa que os nomes dos campos já estão aqui? Eu não vou importar os nomes dos campos de novo. O que eu preciso garantir, e eu não vou precisar, você não vai precisar se preocupar com isso. Em uma prova, é importante que cada campo ou coluna dos dados esteja no lugar correto. Então aqui teria, digamos, o código. Aqui vai ter o sobrenome, aqui vai ter o primeiro nome e assim por diante. Você não vai importar novamente a primeira linha com os nomes dos campos, então esse comma separated values ficará sem os nomes dos campos no topo. Então vamos começar esse exercício. Aqui diz que a primeira coisa que vamos fazer é criar um novo banco de dados com a seguinte estrutura de registros. Em outras palavras, precisamos criar essa tabela com essa estrutura. Primeiro criaremos um campo com código do modelo, tipo de conexão, interface e rotações por minuto, gbo underscore gs, capacidade, tamanho, preço, estoque e underscore gs item. Lembre-se, nomes dos campos não podem ter espaços. Os tipos de dados estão à direita. Precisamos criar isso primeiro e definir que a moeda será exibida em euros com 2 casas decimais. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer.
Então, o que eu vou fazer, vou apenas minimizar minha tela um pouco aqui, ok? Então, a primeira coisa que vou fazer aqui é isso. Vou começar uma nova tabela. Então, vou criar. Aqui está a minha tabela, que já tem um campo de identificador. Agora vou selecionar e ir para a visualização de design. Vou dar um nome para ela. Como devo chamar? Isso é para discos rígidos ou discos? Chame como quiser. Quer dizer, ele vai te dizer como chamar, ele te diz? Não, ok. Vou remover esse aqui de cima e reescrever, por exemplo, código. Exatamente como está aqui. Código é numérico inteiro de novo. Numérico inteiro. Cada campo terá um valor único. Vou conferir o exemplo abaixo. Você está vendo o código? Esses são números altos para o código, pois precisaremos adicionar esses dados manualmente. Então, é um valor elevado. Sempre digo que é melhor jogar seguro e usar long int. Assim teremos um número inteiro longo aqui embaixo. Próximo modelo. Não se preocupe com a chave primária. Vamos mudar em breve. Como será texto, deixamos como curto. Depois eu quero conexão. Tipo texto curto. Texto curto, rotações por minuto de novo, letras maiúsculas, onde diz letras maiúsculas, letras minúsculas. Se for interface pequena em novo texto, tudo é texto curto. Tem o gigabyte sublinhado S, G, B sublinhado S, minúsculo. Isso é numérico e precisa de uma casa decimal, então vou pôr esse número aqui embaixo. Vou transformar isso em um double. Vou colocar uma casa decimal e vou deixar fixo para exibir apenas uma casa decimal. Então eu tenho a capacidade Isso é um número inteiro, então coloco como inteiro longo, número aqui embaixo, inteiro longo. Depois tem o tamanho numérico, também com uma casa decimal, então será tamanho. Escolhi este artigo porque há várias configurações a fazer, como ser numérico, precisar ser número e às vezes double. Pode ser single, mas vou usar double e uma casa decimal, ou seja, só uma casa decimal. E eu vou deixar isso fixo. Preço. Agora precisa ser moeda, então devemos garantir isso. Já terá duas casas decimais, então não preciso me preocupar com isso. Mas diz que tem que ser exibido com euro. Então, para o formato aqui, você tem diferentes opções, dependendo da sua região. Eu vou colocar euro. Eu acho que eles não pedem mais símbolos monetários específicos, mas se pedirem, é aqui que você vai mudar. Tem o item em estoque, que é booleano, e mostrado como sim, não ou caixa de seleção. Isso foi adicionado devido a um problema do Access. Mas enfim, moeda, temos o preço, eu quero item em estoque, item estoque. Isso deve ser um campo de sim ou não. E novamente, vou fazer a busca como texto e no geral quero que diga sim, não, ok. Agora a moeda será exibida em euros com duas casas decimais. Escolha o campo mais adequado como chave primária. Agora sei que será o código. Como será único para cada registro, preciso garantir que o código seja primário e pronto. Se eu quisesse que conexão fosse a chave primária, bastaria clicar em conexão e depois na chave. Assim, ela se tornaria a chave primária. Quero o código, pois ali indica ser o campo chave primária. Tem mais alguma coisa? Não, então agora vou salvar isso. E se eu visualizar, vejo que tenho minha tabela. Vamos resolver isso. Agora tenho minha tabela, mas ainda não há dados, embora tudo pareça certo. Tenho estoque com sim ou não e preço em euros. O tamanho tem uma casa decimal, a capacidade é inteira e o código também é inteiro.
Agora precisamos salvar uma captura de tela, conforme indicado na prova. Vamos fazer isso. Voltamos para a visualização de design. Vamos tirar uma captura de tela. E tudo o que precisamos mostrar é esta parte aqui novamente. Então isso mostra o nome da tabela que usamos. Aqui vemos o que nomeamos como chave primária. Aqui temos os nomes dos campos para garantir que fizemos tudo 100% correto, letras maiúsculas e tudo mais. Aqui estão os tipos de dados corretos. Esse é o print ideal que usaríamos. Beleza, vamos voltar. Agora ele diz: importe os dados do arquivo j13storage.csv para o banco de dados criado na etapa 19. O que isso significa agora? Isso significa que agora eu tenho uma tabela vazia, com apenas os nomes dos campos e o tipo de dado definidos. E eu quero importar os dados para colocar as informações abaixo de tudo isso. Beleza, então eu preciso primeiro fechar isso. Agora vou importar do mesmo jeito de antes, mas com uma pequena diferença. Dados externos, nova fonte de dados de arquivo, arquivo de texto, a gente encontra o arquivo que quer importar, que vai ser o J13 armazenamento. Esse artigo é de 2013 e está ali. Clique em abrir agora. Você consegue ver esse aqui porque a gente criou ou já temos outras tabelas no meu banco de dados? Mesmo que eu não tivesse esses dois aqui, porque eu criei esse aqui, discos, e já tem uma tabela lá, eu teria essa opção de adicionar e vou clicar nisso e vou garantir. Eu digo, quero adicionar as informações que vou obter desse arquivo comma separated values, quero adicioná-las na tabela discos, aquela que acabei de criar. Agora, ao clicar em OK, verifico se meu arquivo comma separated values está legível e não corrompido, como já vimos antes. Usamos caracteres delimitadores, como a vírgula entre as colunas. Beleza, é assim que ele vai saber onde cada parte dos dados vai ficar na nova tabela que criamos. Em seguida, a primeira linha contém os nomes dos campos. Não, porque não estamos criando uma tabela, os nomes dos campos já estão lá. Nós já os geramos quando criamos a tabela, porque a tabela já existe. Vamos deixar assim. Vamos deixar isso como vírgula, porque podemos ver que nossas colunas estão se separando direitinho, porque estamos usando vírgulas para separar cada campo. É isso. A gente não mexe nos tipos de dados dos campos. Por quê? Estamos importando os dados para uma tabela. A tabela significa que já configuramos os nomes dos campos e os tipos de dados para cada nome de campo. Então não estamos configurando os tipos de dados agora. Fizemos isso nos outros exemplos porque gerávamos a tabela ao importar o comma separated values. Então precisávamos definir os tipos de dados. Você já fez isso ao criar e configurar a tabela. Agora, ao clicar em próximo, só vai importar para a tabela. Terminou, damos mais um segundo, fechamos, está finalizado. E agora, quando eu abrir isso, devo ver que todos os dados foram importados para a minha tabela e parece estar correto. Olha, Mike, não tenho nenhum erro aqui. Temos gigabytes com uma casa decimal. Podemos ver o ponto zero mostrando ali, capacidade é um inteiro, tamanho tem uma casa decimal, preço está com euro e item em estoque é um campo de sim ou não. Isso deve ser tudo o que você precisa para conseguir importar arquivos, comma separated values. Certo? Este foi um tutorial bem detalhado, com 3 exemplos resolvidos. Acho que a parte mais importante deste tutorial é a primeira seção, onde você entende o que é uma tabela no Access, o que são nomes de campos, o que são registros, o que são tipos de dados, por que escolhemos determinados tipos de dados em vez de outros. Por exemplo, inteiro em vez de inteiro longo ou long. Por que sempre usamos inteiro longo? A seguir, entendi o que é um qualificador de texto, o que é fundamental. Apesar de não perguntarem, muitos querem saber.
Devemos selecioná-lo? A gente escolhe algo ali e analisa os 3 exemplos resolvidos, cada um com algo diferente. E o que foi importante é que aprendemos como podemos modificar coisas, como o formato de datas e horários. Podemos ajustar os valores decimais para 1, 3 ou 0 casas decimais. Também aprendemos muitas outras coisas. Quando se trata de receber um erro, digamos que você usou um tipo de dado errado, como você identificaria isso, onde você errou e o que fazer com um arquivo corrompido. Aprendemos muito, e se você aprendeu algo novo e gostou deste tutorial, você já sabe, não esqueça de curtir e se inscrever. E você provavelmente já pode pular para a parte 2, porque eu vou gerar novas versões de todas as partes de acesso. 1, 2, acho que 4 ou 5. Vamos ver, mas qualquer coisa que eu ache um pouco irrelevante agora, vou substituir por novos vídeos. Se cuida. Tchau, tchau.